Ah, Senhor. Querido, o tema dessa noite é... Fale para o seu irmão que está do seu lado, vai falar muito isso essa noite. Guarde o seu coração. Amém? Agora eu te faço uma pergunta. Aonde está o seu coração essa noite? Aonde está o seu coração? Será que ele está aqui? Será que é aqui que seu coração está? Porque o seu corpo está aqui. Mas será que a sua mente e o seu coração está aqui essa noite? Ou está nas contas, no que você tem que fazer amanhã, nos seus projetos, num relacionamento, num desafeto, numa tribulação, no que você está enfrentando? Aonde está o seu coração essa noite? Aonde está a sua mente? Onde está o seu coração? Homens, fale assim: eis-me aqui. Mais forte, né? Homens! Não, aí fala: eis-me aqui. Quando eu falar homens, vocês falam: eis-me aqui. Homens! Eis-me aqui. Juan, mais forte, né? De novo. Homens! Eis-me aqui. Vou falar rapidamente para quem gosta de contas, algo a respeito de vocês. 95% dos homens, 95% das mortes no trabalho é de homens. 95% das mortes no trabalho são de homens. É quase de 10, 9,5 é homem. Mais ou menos isso. Vai piorar. Mais de 70% dos moradores de rua são homens. De 10, 7, 8 são homens. Mais de 70% dos alcoólatras são homens. A mesma conta, de 7, 8. De 10 são homens. Agora piorou. Mais de 70% dos suicídios são de homens. De 10 suicídios, praticamente 8 são homens. Homem, aonde está seu coração essa noite? O que você tem feito com o seu coração? Aonde está você essa noite? Porque talvez a sua esposa está aqui, a pessoa que você ama está aqui, a sua família ora por você, podem não estar aqui, mas o seu coração está onde? O que você tem feito para guardar o seu coração? Porque a pressão é grande em cima do sexo masculino. E o que você tem feito para guardar o seu coração? As varoas, não vai falar da gente não? Calma. Querido, Provérbios, capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que Salomão fala isso? Nessa época, não tinha radiografia, tem mais ou menos 3.000 anos atrás, mais ou menos isso. 1.000 anos de Salomão a Jesus, mais de 2.000 anos de Jesus até aqui, quase mais ou menos uns 3.000 anos atrás. Tinha ultrassonografia? Ressonância magnética? Tinha algo do tipo para enxergar dentro do corpo humano? Não. E por que Salomão fala isso? Porque Deus revelou a ele. Querido, o feto está na barriga. Qual é a primeira coisa que se vê e se escuta? Mais alto? As varoas entendem. Aí chegou a parte delas. É o coração. É a primeira coisa, o primeiro órgão a ser formado. O seu primeiro órgão a ser formado foi o seu coração. Sabia disso? E você sabia
que o único órgão que é raríssimo, praticamente não tem câncer, qual é? O coração. Também é o coração. Querido, vamos esmiuçar, esquadrinhar esse versículo um pouco mais. Porque Salomão fala assim, sobre tudo que se deve guardar. Vamos aqui, creio que se não todos, a grande maioria já escutou falar desse versículo. Só que ouso a dizer que de 10 pessoas, de 10, apenas uma cumpre esse versículo, ou entende esse versículo. Porque, sobretudo, é proteger. É a primeira coisa, o primeiro lugar. Não é o dinheiro, não são os bens materiais, não é um romance, não é um hobby, não é a mágoa, não é rancor, não é a raiva e nem projeto. Pois tudo o que eu acabei de falar tira o primeiro lugar. E ao invés de você proteger o seu coração, você acaba expondo ele a tudo que eu acabei de mencionar. Porque, querido, se você precisa proteger seu coração, você não tem que pensar em primeiro lugar em tudo que eu acabei de falar. Porque, sobretudo, é manter ele em primeiro lugar. Você tem feito isso? Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Você tem feito isso? Não. Não, porque você expõe a só uma terça parte do que eu acabei de falar. Você se preocupa com as suas finanças, com a sua saúde, com a porta aberta, com romance, com isso, com aquilo outro, entre inúmeras outras coisas. E o seu coração acaba sendo exposto por isso tudo. E Salomão ainda enfatiza. Ele fala assim, guarda o teu coração. Outro ponto, muitas vezes não entendido. Pois não é o coração do seu esposo, não é o coração da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu noivo, do seu namorado, do seu amigo, da sua amiga. Não. É o seu que você tem que guardar. Porque enquanto você luta para entender, para estar, cultivar o coração das pessoas que estão ao seu redor, você acaba esquecendo do seu coração. E com isso, o que acontece? Você se entristece, você se magoa, você se frustra, entra em crise de ansiedade, de depressão. E muitas pessoas, o que acabam fazendo? Tirando a própria vida. Por um relacionamento que acabou. Por uma briga que foi quase de morte. Esses dias, depois de um término, machucam, ferem. Esses dias eu vi algo que me tirou o sono, sinceramente. E isso aconteceu há muito tempo atrás. Eu cheguei a ver um vídeo. Todos sabem que eu sou horrível de internet, eu falo isso sempre, eu sou péssimo de internet. Péssimo. Mas no Instagram, lá no Facebook, quem mexe no Facebook é Silva. O Instagram, eu peço para as meninas mexerem para mim. Muito mal o WhatsApp. Fica ciente. Mandei mensagem para o senhor lá, pastor Ed. Já estou te avisando. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. E vi um vídeo. Eu vi um vídeo de um pai que chegou em casa. Isso foi em 2014, salvo engano. Ele chega em casa, mora no 10º andar. Ele era um professor de uma universidade lá em São Paulo. Tem uma briga com a esposa. Ele espanca a esposa até ela desmaiar. E ele pega o filho dele de 7 anos de idade, senta na janela do 12º andar, e os vizinhos falaram que só escutou o filho falando assim, pai, não pula não, pai, não pula não, e o vizinho estava do lado, e tentou ajudar, mas só que o pai pulou, os dois morreram. Onde estava o coração daquele pai? Aonde está o seu coração essa noite? Aonde está? O que você precisa guardar, querido, é o seu coração. Salomão, na parte final desse versículo, ele vai ao extremo e dá um checkmate, porque eu gosto de xadrez. Coloca aqui para mim. O coração, Salomão fala assim, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que Salomão fala.
Porque é do seu coração que procede a fonte da vida. O coração é a fonte da vida, que pulsa a vontade de Deus. Todo batimento cardíaco que você sente ou escuta é Deus. Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, dai-me o teu coração. Toda a pulsação, desde o início, é Deus falando com você. Talvez essa noite você fale assim: poxa, eu não consigo escutar Deus. Há um tempo atrás eu fiz uma dinâmica na intercessão, quando eu dou aula de intercessão, que era colocar um fone de ouvido, mas lá dentro do ouvido mesmo, ao ponto de você escutar o seu próprio batimento cardíaco. E muita gente chorou. Porque talvez a atividade que você tem, as preocupações, não conseguem fazer você escutar o seu próprio coração. Você precisa, você deve. Aonde está seu coração essa noite, querido? Você precisa despertar e entender que seu coração é sua vida, o lugar onde você quer estar, conquistar, alcançar, depende do seu coração, porque o seu coração norteia a sua vida. Se você estiver com o coração duro, amargurado e sem perdão, você vai ficar paralisado, dessa forma, e não vai a lugar algum, e vai continuar vivenciando esse ciclo de dor, porque tudo que o diabo quer, é que você não perdoe. Tudo que o diabo quer, é que você não dê ouvido a voz correta em sua mente, querido. Entenda que seu coração é o centro das emoções, decisões e intenções. Tudo que somos diante de Deus passa pelo coração. Tudo que você é diante de Deus passa pelo seu coração. Por isso o diabo tenta te atingir justamente nele, pois ele sabe que se seu coração for contaminado, toda a sua vida vai ser afetada. Toda. Proteja, vigie, cuide. Você não pode ficar exposto a influências, às feridas, ao pecado e às distrações. Será que você tem estado desse jeito? Porque isso tudo não começa de uma hora para outra, de forma nenhuma. Ninguém decide assaltar de uma hora para outra. Há um planejamento. Ninguém decide fazer algo de uma hora para outra. Há um planejamento. Ninguém decide pecar de uma hora para outra. Há um planejamento. E qual é a voz que está norteando a sua vida? Porque depende do seu coração e de você aonde você vai chegar. Qual a voz que você tem dado ouvido essa noite? A voz do Senhor? Ou a voz contrária? As distrações, feridas, pecados? A falta de perdão que norteia você, e você continua vivenciando aquele ciclo de algo que você viveu há tempo atrás, que já era para ter se fechado há muito tempo, mas você continua colocando o dedo na ferida, na ferida, na ferida. Você precisa perdoar, você precisa entender, você precisa entregar. Mas sabe o que você fala? Para você se enganar, ou para outras pessoas, está tudo bem. Sabe por quê? Porque você se acha forte. Porque você se acha muitas vezes autossuficiente. Porque talvez você ganhe bem. Talvez você tenha dinheiro. Talvez você está firme. Talvez você é uma mulher guerreira, não depende de ninguém. Talvez você é um homem que não depende de ninguém. Você está se enganando a si mesmo. Todos nós, querido, precisamos de tratamento. Todos nós. Não salva ninguém. A luta é diária e contínua, até a consumação. Mas aí, você não fala aquele tudo bem, que a Sunamita falou, não. Esperando chegar Eliseu. Não. Você se maqueia. As pessoas veem a aparência, o exterior, o comportamento superficial, mas Deus vê a motivação.
a verdade e a intenção. É no coração que nasce a fé. É no coração que nasce a obediência, o amor, a santidade, a entrega. Deus não quer só palavras. Deus quer o seu coração por inteiro. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Deus quer o seu coração por inteiro. Aplauda o Senhor Jesus por isso. É no coração que se ganha e se perde a guerra. É no coração. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Mas se você não pedir ajuda, você nunca vai sair de onde você está. Se você não entender que você precisa de ajuda, você nunca vai sair de onde você está. E você vai continuar vivendo esse ciclo de términos, de relacionamentos, de quebras, de não há felicidade. Depende de você romper e acabar com isso. Como a Márcia está aqui na minha frente, eu vou falar do testemunho de 3 semanas atrás, né? Foi 3 semanas atrás que a gente teve a decisão final, né? Foi, não foi? 3 semanas atrás, quando eu entrei na casa dela antes para fazer célula, né? Acho que alguns já escutaram ela contando testemunho, mas eu não falei muito da parte, né, Márcia? E há 2 meses ela estava lutando com câncer, né? Foi diagnosticada com câncer. E quando eu entro na casa dela, né? A primeira coisa que eu falei para ela foi assim: eu não vejo morte. Fui fazer a célula na casa dela. Não pode deixar de falar, né, Márcia? Eu fui fazer uma célula na casa dela. E quando eu entrei lá, ela, o esposo dela, o filho dela, e ela chorava demais, né, Márcia? Chorava demais. Porque o coração dela se encontrava amargurado, contrito, triste com o que ela estava vivenciando. Não que seja fácil, de forma nenhuma, querido. Não que seja fácil enfrentar isso, não. De forma nenhuma. Até porque ela estava com uma tia, né, muito chegada nela, numa fase terminal do câncer. Não é verdade? Piorou a situação dela. Então, quando ela tem um diagnóstico do primeiro médico que ela estava com câncer, se desestruturou. O coração dela ficou contrito. O meu amigo, que é esposo dela, falou: poxa, você falou uma vez de célula, faz lá na minha casa, porque minha esposa não está bem. E eu falo para Deus algumas coisas. Deus, não deixa eu ir não, porque o Senhor sabe que eu sou maluco. O pessoal da intercessão sabe disso. O Senhor sabe que eu sou maluco. Eu vou chegar lá, vou falar algumas coisas. E aí, Deus? Se não acontecer, o Senhor sabe o que eu vou fazer, né? E quando eu entrei lá, eu falei assim: não vejo morte. Não vai, Márcia. Vai dar tudo certo. E o coração dela, o inimigo estava assoviando ao derredor, porque ele continua sempre contra a gente, assoviando ao derredor. E ela chorava. Ela: poxa, eu era uma mulher de fé. Através das minhas orações, meus filhos foram curados, mas só que agora eu não estou conseguindo. E o inimigo atacando diretamente o coração dela. Eu: Márcia, não vai, Márcia. E eu lembro como se fosse hoje. Na sexta-feira, ela ia no 3º médico, eu acho, né? Para ter o laudo final. Era dali para fazer tratamento. Ou Jesus curou. Ah, querido. Eu lembro que era 11 horas da manhã, né, Márcia? A Márcia falou que entrou lá e demorou muito. Passou, fez exame, nada vinha. Ela desesperada, nada vinha. 11 e pouca da manhã, o Heraldo me liga. Fala: você não sabe. Porque o médico entrou onde que ela estava e falou assim: não tem câncer nenhum aí. Glorifica e aplaude o Senhor Jesus. E nesses dias, a mãe da Quitéria caiu. É só milagre. Se deixar, eu vou falar a noite toda milagre. A mãe da Quitéria caiu. E quando ela encontrou a mãe dela, era uma poça de sangue no chão. Ela: meu Deus, era o pior. A mãe dela foi bem, falando, e já está em casa. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Onde está o seu coração essa noite? Quando eu entrei lá, Deus tocou para mim assim: não, filho, toca no coração.
onde está o seu coração, aí está seu tesouro, querido. Deus não quer só palavras na nossa boca, Deus quer o nosso coração. O que você tem feito com o seu? Você tem guardado? Pergunta para o teu irmão que está do seu lado, você tem guardado seu coração? Tem? Guarde seu coração, perdoe se tiver de perdoar, fale se tiver de falar, converse se tiver de conversar. Querido, não guarde essa mágoa, esse rancor, esse ódio dentro do seu coração, de forma nenhuma. Mantenha-se firme. Mas fala para o seu irmão que está ao seu lado, cuidado. Aí vem. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? No versículo 10, na parte A, responde: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Você sabe o que significa esquadrinhar? Esmiuçar. Significa ir em todos os cantos do seu coração, olhar cada milímetro dele e falar assim: ó, Fernando, isso aqui está desse jeito. Eduardo, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Assim, é dessa forma. Deus esquadrinha, esmiuça o nosso coração. Ele encontra e te mostra, querido. Porque sabe o que acontece? Porque se você continuar, seu coração se perde por desejos, sentimentos e orgulho. Por isso ele precisa ser guardado, alinhado e constantemente purificado. Sabe por quê? Coloca aqui para mim. Um coração sem proteção é um terreno fácil para se plantar destruição. Um coração sem proteção, querido, é um terreno fácil para se plantar destruição. Tudo que o diabo quer é tocá-lo. Tudo que o diabo quer é semear um mal dentro do teu coração. Se você não está gostando, falo isso com a frequência, do que você está colhendo, muda a semente. Esteja disposto a encarar, esteja disposto a falar, porque se o inimigo entrar, aí já era. Perdemos a sensibilidade espiritual quando o coração se contamina. Fica difícil de ouvir a Deus, sentir sua presença e ter discernimento. Tomamos decisões precipitadas. Quanto de nós estamos assim essa noite? Com o coração triste, longe de Deus, sem escutar a voz dEle, sem entender quem Ele é. Por que você não volta ao início? Por que você não refaz tudo? Por que você não transforma a mente? Porque você só vive o novo se você transformar a mente. Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem um porém na história. É você transformar a mente. Transformei-vos sobre a renovação da vossa mente, para aí sim você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que parte daqui de dentro, parte do seu primeiro órgão, parte do órgão que o mal não pode encostar, porque quando a pessoa está com isso que falaram para ela que ela estava, a pessoa já fala logo: é um mal do câncer, é um século. Muitas pessoas partem disso. É ou não é verdade? Querido, um coração ferido toma decisões erradas. Teu coração está ferido? Um coração orgulhoso toma decisões soberbas. Teu coração está orgulhoso? Um coração ansioso toma decisões impulsivas. Teu coração está ansioso? Um coração desobediente toma decisões contrárias à vontade de Deus. E como é que o seu coração está? Você acaba se afastando do Senhor. Vamos para a Bíblia? Foi assim. Com quem? Com grandes homens de Deus. Com Saul. Saul, quando é ungido a rei, a Bíblia fala que ele profetizava em meus profetas.
Ah, querido, Sansão, homem de Deus, nazireu de nascença, aquele que Deus separou. Nazireu é isso que significa, separado por Deus, com Judas, discípulo escolhido de Jesus. Eles tiveram um coração desse jeito. E como é que está o seu coração? Será que está assim? Ferido, orgulhoso, ansioso ou desobediente? Você precisa identificá-lo. Você precisa tratá-lo e entregá-lo ao Senhor. O inimigo não precisa tocar em você, até porque muitas vezes ele não pode. Já escutou? O diabo não toca mais aquele ungido, mas ele pode assoprar ao derredor, porque aí ele acessa uma janela da alma. E qual é a janela da alma? Uma das janelas da sua alma são seus ouvidos. Ele acessa onde? Já escutou falarem o que os olhos não viu, o coração não sente? O que o ouvido não ouviu, também alguns falam, o coração não sente. Mas é dessa forma que ele procura acessar você. Foi assim que ele fez com Saul. Foi assim que ele fez com Sansão. E foi assim que ele fez com Judas. Através do ouvido. E para quem você tem emprestado o seu ouvido? Pergunta ao seu irmão que está do seu lado. Aonde está o seu coração? Essa noite. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Eu falei com a Silvia que eu não ia falar, acho que eu não vou falar não. Falei com a Esté que também não ia falar não, né? Mas tem um discípulo amado meu ali que está entrando para a família. Né, Gabriel, Esté? Aplauda o Senhor Jesus pelo namoro deles. Está entrando para a minha família. Ah, Jesus. Mas vamos lá. Onde está o coração de vocês? Tirando um deles dois essa noite. Se seu coração estiver no lugar certo, a vida inteira se alinha. Mas se seu coração estiver comprometido, toda a sua vida se desestrutura. Se seu coração estiver no foco certo, você vai chegar lá. Mas se ele estiver comprometido, tudo seu vai se desestruturar. Tudo. Já parou para tentar resolver algo simples, que você tem a mania de resolver, que você resolve com facilidade? Quando a sua mente não está bem, quando o seu coração está bem, você consegue resolver? Claro que não. E você se pergunta, Senhor, eu faço isso com facilidade, o que está acontecendo comigo? O seu coração está sendo tocado pelo inimigo, não diretamente, mas indiretamente. Você está dando ouvido para a pessoa errada, você está olhando para o lugar errado, e seu foco se encontra errado. Aonde está seu foco essa noite? Onde está o seu objetivo, a sua vontade? Onde está o que Deus prometeu a você? Aonde estão os seus sonhos? Já falei para você, você não pode depender de algo ou de alguém para estar na igreja, nem do seu familiar, querido. Que é isso, pastor? Sim, porque muitas vezes você é a coluna da casa. Muitas vezes, a maioria das vezes, é você que vai espiritualmente, no reino espiritual, defender ele, defender ela, defender seus filhos. É você. O fardo é pesado, não é leve, querido. Você precisa colocar isso no seu coração e na sua mente, é leve, porque está escrito na palavra: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não fui eu que falei isso, foi Jesus em Mateus 11, não fui eu. Então você está indo no lugar errado, você está fazendo as coisas erradas, e você está com o coração na situação errada. O seu coração precisa estar no Senhor, porque Ele é quem te dá descanso. É Ele, não sou eu. E nem muitas vezes a pessoa que está do seu lado, não, querido, porque muitas vezes a pessoa que está do seu lado, você vai ter aquela vontade, só um pouquinho, apertar assim,
Só um pouquinho apertar ele. Não, dele não, Kathleen, dele não. Às vezes, né, Kathleen? Só um pouquinho de apertar os filhos. Só um pouquinho. Seu coração precisa estar em Cristo. Porque se você cair, muitas pessoas caem. Se você cair, a sua família cai. Eu estava conversando, não sei se foi com o Eduardo, foi com o Eduardo, eu acho. Estava conversando, a gente estava falando sobre pregação, acho que com o Bruno também. E eu falei assim, vocês pregando, que eles pregam em célula, igual o Theo prega em célula, assim. Aí, o Eduardo falou assim, pô, pastor, sei lá, não sei, acho que para mim não é isso não. Aí eu falei assim, mas você prega, vocês pregam, sabia disso? Todos vocês pregam. Tem uma frase, não sei se é do Charles Spurgeon, não sei se é do Erwin McManus, não sei, que fala assim, eu já falei isso aqui, pregue, 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 e se for preciso, use palavras. O seu comportamento prega, a sua forma de viver prega, a sua forma de andar prega, a sua forma de cumprimentar prega, a sua forma de ser prega mais do que você falando. Então, em alguns ambientes, em alguns lugares, não precisa você pregar o evangelho, não precisa vir no púlpito a pregar, precisa você se posicionar em Deus, olhar para Cristo e falar, é isso que eu quero, daqui eu não me desvio, e eu nunca deixarei o Senhor. É nessa forma, é nesse jeito, é nesse ato que você precisa entender, caminhar e andar. É dessa forma. Sabe por quê, querido? Coloca aqui para mim. O que comanda o seu coração, comanda a sua vida. O que comanda o seu coração, comanda a sua vida. Porque para onde ele apontar, é para lá que você vai. Já escutou algumas pessoas falando assim, eu não senti no coração. Já escutou? Eu não senti no coração de não fazer isso. Eu não senti no coração de não fazer aquilo. Por quê? Porque o que comanda o seu coração vai dar um norte na sua vida e vai comandar a sua vida. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, e como eu protejo o meu coração? Como você protege o seu coração? Vamos para a Bíblia? Salmos 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra que é a presença, querido, que é a proteção, que é a espada, que é a direção, que é a luz. Sem ela ficamos vulneráveis, vazios e sujeitos a ser cheios do diabo. Que isso, pastor? Sério? Sério? Mas eu nunca incorporei não, hein? Eu também, quando eu estava lá, no voodoo, bebendo sangue, também nunca incorporei não. E aí? Porque a gente acha que só está endemoniado quem está incorporado. Não é verdade? Fulano endemoniou. Fulano, meu Deus do céu. Como o pastor gosta até de fazer. Vou passar longe. Tem algo ali na esquina. Passo do outro lado. Por quê? Porque existe um trato, não, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, não existe esse trato. Ele sempre está tentando ceifar a sua vida, sempre. Ele sempre está tentando acabar com os seus sonhos. Ele sempre está ao seu derredor, assoviando contra você, contra a sua família, contra os seus sonhos. Sempre. Ele nunca vai se converter. O diabo nunca vai deixar de ser diabo. Então não é essa de você deixar ele no cantinho dele e você vai ficar no seu não, porque ele sempre vai tentar ceifar você, mas só que a graça do Senhor te alcançou e ele nunca mais poderá te tocar. Nunca mais. Aplaude o Senhor Jesus por isso. Pastor, mas está na Bíblia isso aí? Sim, pô. Vou mostrar para vocês uma pessoa cheia do demônio que não está incorporada. Que isso, pastor? Sim, heresia não, Atos 5:3. Coloca aqui, eu não falei para eles colocar essa não. Coloca aqui, Atos 5:3. Pedro vai falar para Ananias assim, Ananias, por que você deixou o diabo encher teu coração? Pronto, provei. Ananias, por que você deixou? É na ACF. Então, porque tem outras transliterações que não aparecem. Por que você deixou que o diabo enchesse teu coração? Te provei.
Porque se seu coração está vazio, sem a presença, sem a palavra, você fica vulnerável e sujeito a ser cheio do inimigo. Defenda-se dos ataques na mente. Como, pastor? Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é tudo de bom, nisso pensai. Nisso pensai. Coloca a próxima aqui. Grava o que eu vou falar agora. Muitos corações destruídos começam com sentimentos gerados por pensamentos permitidos. Muitos corações destruídos começam com sentimentos gerados por pensamentos permitidos. Quem permite o pensamento que não te deixa dormir é você, me perdoa. Quem permite o pensamento que rouba os seus sonhos é você. Quem permite os pensamentos que te tiram do rumo, do foco de Cristo, é você. Muitos corações destruídos, queridos, eles começam com sentimentos gerados que você permitiu permanecer na sua mente. Deixa eu te falar algo, essa voz que fala na sua mente não é você. Essa voz que te aponta, que fala na sua mente, não é você. Não é você. Porque muitas vezes fala para você fazer coisas que não deve. Ah, não tem mais jeito não, vai embora. Larga tudo, quebra tudo, faz tudo. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, vou sofrer assim, não tem mais jeito. Está repreendido. Essa voz no seu intelecto não é você. Não é. Por isso, é necessário filtrar os seus pensamentos. Se não edifica, não fica. Se não glorifica a Deus, você não alimenta. Se não traz paz, não permanece. Coloque isso na sua cabeça. Se não edifica a sua vida, não fica nos seus pensamentos. Se não glorifica a Deus, você não alimenta. E se não traz paz, não permanece. Não é à noite você virar para o lado, virar para o outro, virar para o lado, virar para o outro, virar para o lado, virar para o outro, e pensar, será que vai, será que não vai, será que vai fazer, será que não vai fazer, vai dar ruim, tem que pagar isso, não vou pagar, e para com isso. Será se ele vem, será se ele não vem, será se vai dar certo, será se não vai dar certo, que isso está repreendido. Não está edificando a sua mente, tira ela de você. Silvia falou que quarta-feira aqui, que eu coloco a mão na cabeça para orar, e coloco mesmo. Eu coloco mesmo a mão na minha cabeça e me oro. Senhor, repreendo esse pensamento. Repreendo. Tira isso de mim. Em nome de Jesus. Sim, querido. Tem coisas que Deus já falou para você largar. Sim ou não? Não, isso não é nem a revelação. Não é. Tem coisas que Deus já falou para você largar, mas está aí. Nem toda companhia é bênção. Porque tem pessoas que Deus colocou na sua vida para edificar, mas tem pessoas usadas por Satanás para te cansar. E Deus está falando para você assim, larga. Ele te falou. Larga, isso não é para você, sai desse meio, não faz isso. Deus está falando, e você continua. Quando você insiste em manter o que Deus falou para você deixar, você acaba perdendo forças. Acaba perdendo as forças que deveriam ser usadas no propósito de Deus. Aí a pessoa fala assim, não, estou cansado. Mas tu está cansado de quê? Não sei se você já aconteceu isso contigo. Pô, estou cansado, mas estou cansado de quê? Não sei. Mas poxa, sabe, eu não vou ler a Bíblia não vou orar não vou jejuar não vou na igreja não. Eu estou cansado. Você está cansado de quê? Você está perdendo um tempo. Porque Deus já falou para você assim, larga esses aqui, larga essas aqui, não vai por esse caminho, vai por esse, e teu coração fica como? Quando você continua? Aflito. Fica com o coração aflito. O coração aflito gera dúvida leva a falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é Bíblia, querido, porque para você se aproximar dEle, você precisa ter fé e acreditar que Ele existe, querido. Agora, fala para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, calma, no momento certo, vai acontecer. Aplaude o Senhor Jesus por isso.
Ah, pastor, mas isso aí é uma coisa que o senhor está falando aí, porque eu vou na igreja ABC e todo mundo fala assim: ah, vai lá, faz isso, faz aquilo, que vai dar certo, levanta a mão, não sei o quê, mas, pô, vamos para a Bíblia. Levanta a tua mão aí, coloca para mim aqui, 1 Timóteo 6,15, levanta a sua mão aí, que isso aqui é seu. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. Quando chegar o tempo certo, Deus vai fazer. Pensa no que você quer, pensa no seu sonho em Deus. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus por isso. Acalma o coração. O nosso coração, ele ansia por resposta, sim ou não? Sim. Por promessas cumpridas e por milagres visíveis. O nosso coração, ele ansia por respostas, por promessas cumpridas e por milagres visíveis. E quando nada acontece, o que você pensa? A alma se inquieta, ele sangra, aí a dúvida vem, sim ou não? O que você pensa? Quando será a minha vez? Quando será a minha vez? Enquanto esperamos, Ele nos prepara. Enquanto oramos, Ele nos fortalece. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Enquanto você espera, Ele te prepara. Enquanto você ora, Ele te fortalece. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Porque enquanto você ora, Ele te fortalece, querido. Confie no processo de Deus. O que é seu será entregue a ti pelas mãos de Deus. O que é seu será entregue a ti pelas mãos do Senhor. A promessa está de pé. E no tempo certo, você viverá o que Deus prometeu a você. Louvor, pode subir, senão vira vigília. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Calma, que eu só estou ameaçando a terminar. Guardar o coração, querido, não é mantê-lo trancado e duro, porque tem pessoas que acham que se eu me isolar de todo mundo, eu vou guardar meu coração. Se eu não me envolver com ninguém, eu vou guardar meu coração. Se eu não entrar em nenhum projeto mais, em nenhuma sociedade, eu vou guardar meu coração. Se eu não trabalhar mais, eu vou guardar meu coração. Se eu não me envolver e não ajudar ninguém, eu vou guardar meu coração. Não, querido, isso não é guardar o coração, não. Isso é você fazer o seu coração sofrer pelas suas atitudes e pensamento. É isso que o diabo quer, porque quem se isola se rebela contra Deus. Isso é Bíblia. Guardar o coração é entregá-lo ao Criador que Ele criou e te pediu. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, tão magnífico, que Ele criou o seu coração, sustentou você e Ele te pede. Provérbios 23, 26, Ele fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. A parte A é tremenda. Dá-me, filho meu, o teu coração. A parte B você entende? Porque a parte B fala assim: os teus olhos. Está diferente da minha transliteração. Porque na minha está assim: e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que isso quer dizer? Parou para pensar sobre isso? Que o caminho dele pode não agradar seus olhos, que o caminho que você está trilhando parece árduo, parece desértico, parece algo que você não pediu a Deus. Não, Senhor, eu pedi flores, rios, maravilha, sabe, aquele não, os pássaros cantando. Não, isso é filme da Disney, querido, isso é filme da Disney, pô. Não, Deus vai te levar para os caminhos que Ele fala assim: filho, os seus olhos, dá-me o seu coração, entrega o seu coração para Ele,
Guarda o coração com Ele. Agora os seus olhos, que é a janela do seu coração, tem que se agradar dos meus caminhos, porque você vai passar por caminhos que não vai ser agradáveis a ti. Você vai passar por momentos que você não vai se agradar. Mas o seu coração estiver na mão do Senhor, o seu coração não vai se corromper, porque o seu coração está alicerçado no Senhor. Independente do caminho, vereda, beco que parece sem saída que você vai entrar, mas é o Senhor. Abraão fala para o seu sobrinho, Ló, escolhe um caminho, escolhe uma direção, porque a direção que você escolher, eu vou para o outro lado. Ló olha, que lindo, Sodoma, tudo verdejante, rio, tudo. Aí ele vai para lá. Abraão olha, deserto, porta fechada, desemprego, enfermidade, luta espiritual, casamento quase acabando, o romance não vem, as coisas não acontecem. Mas só que Ló foi para um lado que não tinha Deus. Abraão foi para um lado com todos esses problemas, com Deus. Querido, talvez essa noite você esteja passando por deserto e tribulação. Talvez essa noite você está amargurado. Seus sonhos parecem ter sido rompidos, acabados. Não tem mais jeito. Para mim não dá mais. E o Senhor está, filho, confia no meu caminho, se agrade do meu caminho, e se agradar do caminho não é murmurar, não é reclamar, não é blasfemar, é confiar, agradecer, e entender que o caminho que o Senhor tem para você é melhor. Como está o seu coração essa noite, querido? É ter um relacionamento íntimo, é declarar o que está em Salmos 51:10, fale assim comigo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Aplauda o Senhor Jesus. Somente Deus pode transformar o interior. Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Mais uma vez, como está o seu coração essa noite, homem de Deus? Mas eu não aceitei Jesus ainda, eu estou mais para lá do que para cá. Homem de Deus, como está o seu coração essa noite? Guarde, confie, cuide dele. Varoa, como está o seu coração essa noite? Mas eu errei ontem de manhã, hoje, estou pensando em errar amanhã. Varoa de Deus, como está o seu coração essa noite? Guarde, confie, entregue seu coração a Deus e receba a promessa que Ele fez para nós em Ezequiel 36:26. Deus fala para a gente assim: dar-vos eu um coração novo e porei em vós um espírito novo. Renove o seu coração, encha o seu coração de Deus e entenda que o que o Senhor tem para você é infinitamente mais do que você pede, pensa e imagina. Aplaude o Senhor Jesus, e quem puder, se coloque de pé.